Emma, de Jane Austen. Emma foi publicado pela primeira vez em 1814. E 3 anos depois, a sua autora, Jane Austen, iria falecer, em 1817. Emma foi, assim, um dos seus últimos romances. Na verdade, ela escreveu apenas 6 e uma pequena novela, Lady Susan, e alguns contos e textos inacabados e outros que são da sua juventude, que formam a juvenília dela, que até já saiu em português também. Emma consta que a sua autora Jane Austen teria dito que com esse romance e com essa heroína a título, ela estava criando uma protagonista feminina que ninguém ia gostar, senão ela mesma. Bom, eu conheço gente que não gosta da Emma e pretendo falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu discordarei da Jane Austen, porque apesar dos senões da senhorita Emma Woodhouse, eu gosto da Emma. Vamos lá. Emma Woodhouse é, como está nas primeiras linhas do romance, uma jovem bonita, inteligente e rica. E que, como está nas primeiras linhas, já se sabe, já se percebe algumas coisas sobre o temperamento, sobre o caráter dessa jovem. Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica, com uma casa confortável e bem localizada, parecia reunir as melhores bênçãos sobre sua existência e viver até perto dos 21 anos em ambiente no qual havia pouquíssima aflição ou preocupação. Com esse primeiro parágrafo, a gente já pode deduzir algumas coisas sobre a Emma Woodhouse. Não apenas o que a autora diz. Já dá para perceber que ela provavelmente é um pouco mimada, né? Que ela nunca teve problemas sérios, como já está exposto no primeiro parágrafo. E, por esse preâmbulo, você já pode adivinhar. Bom, então, pelo jeito, a autora já está nos mostrando que a história que ela vai nos contar da Emma, por volta dos seus 21 anos de idade, que é quando a trama começa, quando a história começa, a Emma realmente vai ter algumas experiências realmente mais sérias e mais aflitivas para ela. Como de fato vai. O romance começa com o casamento da ex-governanta e, de uma certa forma, mais até ex-dama de companhia da Emma do que outra coisa, que era a senhorita Taylor, agora senhora Weston. E como a Emma vai sentir muita falta da senhora Weston, ela fica observando o que ela poderia fazer com seu tempo e se ela poderia fazer por alguém todas as coisas boas que a senhora Weston fez por ela. A Emma também participa, né, da comemoração do casamento da sua ex-dama de companhia, né, da senhora Weston, que é uma figura muito simpática e sábia, ainda que discreta, pensando que ela com certeza contribuiu para que o Sr. Weston finalmente pedisse a senhorita Taylor, agora a Sra. Weston, em casamento. Com essa presunção, Emma Woodhouse resolve que ela pode fazer isso, quem sabe, reunir mais alguns casais. Talvez não alguns, mas um. Talvez não planejar o casamento de vários jovens, mas pelo menos um. E aí que começam os problemas. A Emma Woodhouse vive com o seu pai, o Sr. Woodhouse, que é um senhor assim de bom caráter, de bons princípios, bondoso, gentil, realmente um cavalheiro, mas que tem alguns probleminhas de temperamento, de atitude por causa da sua cisma, da sua preocupação excessiva com saúde. Se há correntes de ar na casa, se as janelas estão bem fechadas, que não se façam bailes nem eventos no entardecer ou à noite. Não se comam muitos bolos, que a comida ideal, na verdade, é um prato de mingau. Enfim, é uma criaturinha que às vezes fica um pouco cansativa, o Sr. Woodhouse, apesar de ser uma boa pessoa. A Emma também divide o seu tempo não só com o pai, na região que eles moram, né? Na propriedade em que eles moram, que fica nessa pequena comunidade de Highbury, com um dos seus vizinhos, que mora na Badia Dowell,
que é o Sr. Knightley, que é um vizinho 16 anos mais velho do que ela, que é um homem descrito pela Jane Austen apenas como alto, né, e esguio. E a gente vai acompanhando, né, essa vidinha da Emma e os seus vizinhos, o seu relacionamento com as comunidades ao redor dela, inclusive com as pessoas de condição mais modesta, que ela está sempre ajudando. E essas suas pretensões à casamenteira, né? Ela adota uma protegida, uma jovenzinha de 17 anos, que é Harry Smith, que é uma moça de origem duvidosa, porque não se sabe quem são os seus pais, né? Ela é filha ilegítima, e nessa época isso era uma coisa séria. E a maneira como a Emma vai estreitando as relações dela com a Harriet e aconselhando a Harriet em algumas coisas e desviando a Harriet de determinados caminhos, a gente vai percebendo, não precisa nem o Sr. Knightley, que é o vizinho da Emma e que é um amigo da família, avisá-la, a gente vai percebendo que isso vai dar problema. Emma é um dos meus romances favoritos da Jane Austen e eu tive o prazer de reler. Essa foi a minha 6ª leitura e eu fiz algumas observações. Deixei aqui anotado para não esquecer. Uma, é bom observar em Emma a forma como a Jane Austen distribui certas observações, certas falas pelos seus personagens. Porque ela tem o cuidado de colocar determinadas falas em personagens com determinados caráteres, né, com determinados caracteres, com determinados temperamentos. E aí você vai especulando de uma forma bem interessante, me parece, quais seriam as opiniões da Jane Austen sobre esses assuntos. Frases e observações sobre casamento, relações entre homens e mulheres, relações entre as mulheres mesmo, entre elas, vizinhança, e outros temas. O que é ter caráter, o que é ter um bom temperamento, né? E como ela distribui essas observações pelos personagens e qual o caráter desses personagens. Porque aí é que está o jogo da coisa. Eu fiquei observando, por exemplo, quando ela faz o Sr. Knightley, que é o melhor personagem masculino desse romance, na minha opinião, o melhor protagonista masculino da Jane Austen, já chego lá e explico por que eu acho isso. Faz o Sr. Knightley, que é realmente o personagem de mais bom caráter aqui, é um homem realmente de honra, né? Aquele homem que é generoso, mas não ostenta a sua generosidade, a sua bondade, pelo contrário, ele faz as coisas boas de uma forma muito discreta, aquilo que a própria Emma vai chamar a certa altura de bondade sem ostentação. Não é como outras figuras que ficam alardeando qualquer coisa boa que fazem, né? E como diz a Bíblia, esses já receberam a sua recompensa. E aí você vê o Sr. Knightley, a Jane Austen coloca nos lábios dele, por exemplo, uma observação sobre como a Sra. Weston, enquanto era dama de companhia da Emma, né? Que é aquela criaturinha boa, mas mimada, snob, né? Com preconceitos de classe. Como é que a Sra. Weston, segundo o Sr. Knightley, aprendeu nessa convivência as principais virtudes para o casamento, que são, segundo o Sr. Knightley, anular a própria vontade e obedecer a tudo que lhe for ordenado. E aí, quando ela coloca, né, a Jane Austen coloca essa fala nos lábios do Sr. Knightley, a gente fica assim, será que era isso que a Jane Austen pensava? Será que, na verdade, foi uma das razões por que ela não se casou? Quando ela faz, por exemplo, a Sra. Welton, que é uma criatura extremamente desagradável, uma nova rica, uma mulher arrogante, de extremo mau gosto, uma daquelas pessoas que não é nem inteligente e nem fina, mas julga que é, né, a última bolacha do pacote. Dizer que ela sempre está do lado das pessoas do seu próprio sexo, em qualquer situação, você fica pensando, bom, a gente já viu quem é a Sra. Welton. Se ela está dizendo uma coisa como essa, é provável que a Jane Austen não achasse que o correto era você ficar do lado das mulheres em toda e qualquer situação. E outros exemplos desse tipo, né? Uma das falas mais famosas e que está no filme, né, no filme de 1996 com a Gwyneth Paltrow, que ela faz a Emma,
é uma fala em que ela está conversando com a Harriet e a Harriet pergunta para ela por que ela nunca se casou. E aí a Emma diz, né, estamos em 1814, ou seja, não era estranho se falar do casamento, né, para uma jovem de 21 anos. Muitas já estavam casadas nessa idade, tá? Não se espanta, porque a gente tem que se lembrar que o romance é de 1814. E aí quando a Harriet diz isso, né, afinal a Emma tem 21 anos e não é casada e nem está pensando em se casar, a Emma diz que não planeja se casar e que ela não tem nenhuma dos incentivos que as mulheres costumam ter. Ela não tem falta de fortuna, porque ela é rica, ela é uma herdeira de 30 mil libras. Ela não precisa de posição, porque ela, né, faz parte de uma classe social alta, né, é considerada aquela figura de maior importância social dentro daquela região ali, da cidadezinha, daquele condado de Highbury, onde eles vivem. E ela diz também, para arrematar, que nenhum homem que ela conhece, nenhum homem que ela já conheceu, daria a ela tanto valor quanto o pai dela dá. Ou seja, será que a Jane Austen, colocando isso nos lábios da sua heroína, embora sua heroína seja uma figurinha um pouco mimada e snob, ainda que tenha bons princípios, tá? Mas será que a Jane Austen, colocando isso nos lábios da sua heroína, não estava fazendo uma crítica? Bom, muitas mulheres se casam porque almejam subir socialmente, ou precisam de um homem que a sustente, já que havia poucos empregos respeitáveis para as mulheres nessa época, nós sabemos. Mas muitas delas, na verdade, às vezes não tem nem no marido aquele homem que vai lhes dar tanta atenção e tanta consideração quanto os pais dessas próprias jovens dão. É muito divertido você observar isso, essa distribuição de falas para determinados personagens que a Jane Austen faz aqui. Uma outra coisa interessante é ver como, apesar dela fazer algumas descrições, mas eu acho mais ligeiras e não profundas, do caráter e do temperamento dos seus personagens, né? Se são nobres, se não são nobres, nobres que eu digo de atitudes, tá? Não estou falando de nobreza de sangue, não, no caso. Embora tenha esse aspecto aqui, não é o aspecto que eu estou me referindo. Estou falando nobreza de caráter. Embora a Jane Austen faça algumas observações descrevendo os personagens, ela não faz de uma forma exaustiva. E aí o que você tem é aquele jogo de espelhos em que você vê vários personagens emitindo opiniões uns sobre os outros. E você vai juntando o que cada um diz sobre o outro, né? Para você ter montando a imagem do que eles são. Claro que você tem que dar o desconto também das antipatias, né? A única cena em que você encontra, por exemplo, o Sr. Knightley, que é um homem tão maduro, tão ponderado, né? De boa índole mesmo, parecendo um pouco exagerado na crítica que ele está fazendo a um outro personagem, e que a gente aí poderia pensar, puxa, por que o Sr. Knightley está agindo dessa forma, assim, quase rabugenta? Isso não parece com ele, eu acho que a Jane Austen errou a mão. Não, ela não errou a mão. Porque mais adiante, continuando a ler o romance, a gente descobre por que naquela cena parece que o Sr. Knightley está fora do seu normal. Por que ele está soando um pouco rabugento. Também vale dizer que eu gosto muito da Emma Woodhouse, apesar dela ser snob, apesar dela ter preconceito de classe. E eu gostaria até de chamar a atenção para isso, porque eu observo nas leitoras da Jane Austen, que já leram este romance, leram Orgulho e Preconceito, como é que existe dois pesos e duas medidas. E eu acho isso muito injusto. Eu vejo muitas leitoras se encantando com Mr. Darcy em Orgulho e Preconceito, que é um homem snob com preconceitos de classe. E mesmo assim, as leitoras gostam dele. E quando chega no Emma, eu vejo muitas dessas leitoras que desculpam Mr. Darcy não ter a mesma atitude condescendente, indulgente com a Emma, que também é snob, como o Sr. Darcy. Por que desculpar a ele e não desculpar a ela? Fica o registro. Aqui também a gente tem aquela questão da passagem do tempo que eu já tenho falado, né? Você tem algumas situações que criam conflitos entre personagens importantes dentro da história, e aí a Jane Austen arruma a narrativa de uma forma coerente, de uma forma verossímil, em que existe uma passagem de tempo para aqueles personagens se reencontrarem dentro do romance
Porque nesse intervalo de tempo vai haver uma mudança. Uma mudança não propriamente no caráter desses personagens, mas uma espécie de cair em si. Assim como acontece em Orgulho e Preconceito, que você tem um longo espaço de tempo entre personagens-chave da história, né, até eles se reencontrarem, e aí a atitude de um em relação ao outro já se modificou. Isso também acontece numa medida não tão séria, né, mas chega a acontecer também em Emma, tá? Em que alguns personagens haviam se desentendido, existe um intervalo de tempo para que cada um deles, especialmente um deles, caia em si, reflita sobre o que fez e sofra com isso e mude a sua atitude. Já mostre um comportamento e uma atitude diferentes quando esse personagem se reencontrar com o outro personagem, após esse intervalo. Isso é uma coisa que acontece muito na literatura clássica e você percebe a necessidade disso, né? Eu já falei que isso acontece no Orgulho e Preconceito, acontece no Shirley, da Charlotte Brontë, acontece de uma forma muito bem realizada em Jane Eyre, e acontece, embora numa escala menos dramática, mas acontece também em Emma. Agora, falar sobre o Sr. Knightley. O Sr. Knightley é o meu protagonista favorito da Jane Austen. Por quê? Porque eu acho que se todos os protagonistas masculinos da Jane Austen fossem homens de carne e osso, isso é uma opinião minha, mas eu vou explicar e justificar, todos eles fossem figuras de carne e osso, e o Sr. Knightley chegasse até mim e me fizesse uma crítica dizendo que alguma coisa que eu fiz não foi uma coisa muito boa, que eu não agi de forma justa, que eu não agi de forma compassiva nessa ou naquela situação, ele teria razão. O Sr. Knightley é caracterizado pela Jane Austen de uma tal forma que você acredita na honradez, nos princípios, na firmeza de caráter dele. E se ele fosse uma pessoa real e me dissesse alguma coisa, né, me recriminando, né, discordando de alguma atitude minha, eu acreditaria que ele tem razão e reveria o meu comportamento. O que não acontece com os outros protagonistas da Jane Austen. Porque o Mr. Darcy, ele é regido, ele é conduzido em grande parte pelos seus preconceitos de classe. Então você não pode levar o que ele diz, inclusive o que ele diz sobre algumas figuras femininas em Orgulho e Preconceito, ao pé da letra. O Capitão Wentworth, de persuasão, infelizmente ele está muito dominado pelo seu ressentimento do passado, de coisas que aconteceram no passado dele. Quem leu sabe. O Edmund Benton de Mansfield Park é aquele homem correto, mas extremamente chato, né? Ele não tem o senso de humor, a verve, a ironia que o Sr. Knightley tem. E que aí torna o Edmund uma figura chata. Você não tem vontade, ele é aquele tipo de personagem bonzinho, certinho, que você fica com vontade de fazer o contrário do que ele diz, justamente por causa daquela atitude tão emperdigada que ele tem. Acho que foi a Tatiana Feltrin que disse que o Edmund Bertram é um chato de galochas, e ela tem razão. Enfim, dos heróis da Jane Austen, o Sr. Knightley é o meu favorito, porque eu acho que ela conseguiu aqui fazer realmente um homem bom, não um homem perfeito, tá? Porque ele tem esse momento de rabugice que eu falei. Um homem bom, mas aquele homem que tem suficiente senso de humor, né? Suficiente ironia e suficiente autoanálise, autocrítica, para que não seja um homem chato, para que não seja um homem insosso, para que, enfim, não seja um homem bonzinho, mas realmente, de coração, de fato, um homem bom.